COPS Américas en Movimiento, un podcast de Cooperativas de las Américas. Hola nuevamente todas y todos, soy Danilo Salerno, director regional de Cooperativas de las Américas y estamos en el cuarto espacio de Cooperativas de las Américas, Copa Américas en Movimiento, nuestro video podcast, nuestro canal de comunicación con la membresía, y hoy tenemos un episodio dedicado a la Liga COP, pero vamos a tener un episodio especial, dado que nuestro huésped, de aquí a poco se lo estaré presentando, muchísimos de ustedes ya lo conocen, es el presidente del Consejo de Administración de la Sistema OCB, Organização Cooperativa de Brasil, Márcio Lopes de Freitas. Então, agora, esse episódio vai ser um episódio em português. Como vocês já conhecem, amigas e amigos, Copa Américas em Movimento é o nosso video podcast que se tornou não só um newsletter, mas também episódio, uma série de episódios para reflexionar, compartilhar sobre alguns temas específicos, aqueles que já estão no movimento, mas também para fazer quem está fora, quem ainda não conhece a gente, se aproximarem. E também queremos dar relevância e voz a nossos dirigentes cooperativistas, nossos cooperados, e é por isso que nesse quarto episódio, depois de ter tratado o tema de juventude cooperativista, o tema de habitacional, o tema de cooperativa de crédito, hoje vamos conversar sobre cooperativa agropecuária. E para fazer isso, o nosso comitê da RedaCop, temos hoje um dos nossos representantes, o presidente Márcio Lopes de Freitas. Como vai, presidente? Tudo bem? Tudo bem, Danilo. Uma grande honra estar participando desse espaço. COPS América em Movimento. Eu gosto muito disso. Parabéns pela iniciativa. E agradeço a oportunidade de estar falando com você e com todos os nossos irmãos cooperativistas das Américas e quem tem interesse nessas cooperativas. Um pouco de contexto, presidente. Falando de cooperativas agropecuárias, a gente deu esse título para o episódio de hoje, Produzir para Permanecer. O campo como solução de vida, mas também solução de negócio. E é interessante que faz 24 ou 48 horas que saiu aquele índice que a FAO publica todos os anos sobre sistemas alimentares. Evidentemente, a gente está falando da nossa região, as Américas, e as dinâmicas rurais e agropecuárias na nossa região são no centro de uma conversa que não só regional, sino também global. Sabemos que a nossa região tem uns 50% da biodiversidade, 23% das águas dulces e 30% dos bosques do planeta. Também tem o custo mais caro de uma comida diária de cada pessoa, do que o custo nas Américas para comer diariamente de uma forma saudável, diria, está $4,28. A FAO está dizendo que faz 5 anos o custo era 25% menos. Então, o que acontece? Tem um registro, está se registrando que a gente come menos ou come muito mais mal, e esse leva a um problema também de malnutrição. Mas a cadeia agroalimentar tem vários aspectos. Você conhece tudo isso muito bem, mas não se trata então só de produzir alimentos, mas também de promover um sistema de desenvolvimento territorial que gera emprego, mas também gera ingressos para as pessoas e a família. Esse ano também é o Ano Internacional da Mulher Agricultora. Depois do Ano Internacional das Cooperativas, a ONU dedicou esse Ano Internacional à Mulher Agricultora. É um momento para fazer essa reflexão. E fazê-lo com o presidente Márcio Lopes de Freitas nos dá a possibilidade também de ampliar um pouco a nossa perspectiva e falar de outros assuntos. Eu, quando estava pensando como vou introduzir o presidente, como vou apresentar para aqueles que não... foi interessante ler que ele se define, que está se definindo como
agricultor e produtor de café, antes de tudo, antes de cooperativista, mas também é um cooperativista de tempo, muita experiência e de postos de responsabilidade dentro do Brasil, mas também dentro da região das Américas. Então, estamos aqui, presidente Márcio, começando por esse tema de produzir para permanecer no campo e se tornar um campo, um modelo também de vida e de fazer negócio. É óbvio que nesse momento, presidente, estamos frente a um quadro, uma conjuntura disruptiva muito forte. Tem guerras em todo o mundo, a parte da nossa região. Tem guerras comerciais também. Cooperativas, todas as empresas, também as cooperativas, estão enfrentando essa situação. O fechamento do Estreito de Hormuz está complicando a vida de muita gente, não só por um ponto do petróleo, mas também a parte de produção de fertilizantes, de gás, de poder de compra de materiais e toda uma série de questões. Desde a sua perspectiva do que o Brasil, ao CB, mas o cooperativismo brasileiro sempre aportou e desenvolveu especialmente o tema agro. As cooperativas, como podem fortalecer suas capacidades de fazer negócio, especialmente nesse momento, e estabelecer sua força dentro do mercado? É um grande desafio, Danilo, o que você está colocando aí, o cenário, o pano de fundo que nós temos no cenário global e especificamente nas Américas, é um cenário de muita transformação. E que você nunca tem total certeza de que esse é o verdadeiro cenário, porque ele muda a cada momento. Então, os problemas têm que ser avaliados, a geopolítica global tem que ser avaliada com muito cuidado. O que se percebe claramente com esse conflito que nós estamos tendo no Oriente Médio, com o conflito que nós estamos tendo na Rússia e na Ucrânia, com o conflito que tivemos da Venezuela com os Estados Unidos, você pode observar um elo em comum, um eixo em comum. É a volta do fortalecimento do petróleo. Uhum. Todos esses conflitos se originam na base de consolidar a base de petróleo e de terras raras. Então, o mundo está, na realidade, gerando conflitos na disputa do domínio da hegemonia do petróleo e de terras raras ou minerais escassos. Isso leva a gente a uma reflexão muito forte. Nem sempre as questões são como parecem, não são sempre religiosas, não são sempre ideológicas. Atrás disso tudo tem uma razão econômica e tem uma razão do poderio e do eixo do poder global. Isso é inevitável e a gente tem que ter isso dentro desse cenário com muita clareza. Segunda questão, Danilo, é a questão da mudança do tecido mundial, do tecido da sociedade humana. Nós temos uma nova geração no mundo, uma nova geração que já nasceu com chip, que já é ligada nas coisas. Um pouco diferente da minha geração, uma geração que ainda tem dificuldade de acesso às redes globais, que ainda tem dificuldade com a inteligência artificial, de utilizar ferramentas modernas, mas são pessoas que não importa onde estejam, se em Nova York ou no Afeganistão, têm acesso à mesma informação. E tem mecanismos de acesso. Isso constrói uma geração nova, uma geração que pensa de uma maneira muito mais aberta e que quer coisas diferentes. Então, na minha opinião, isso é um outro cenário que a gente tem que avaliar com muito cuidado. Há uma mudança estrutural no tecido da sociedade humana como um todo. E apesar dos multilateralismos, dos acordos, você tem uma tendência das pessoas, dos jovens, do mundo todo, terem uma boa base de informação comum.
e pensarem e formarem um pensamento numa direção um pouco diferente do que se estava acostumado a pensar e ser conduzido anteriormente. Terceiro processo que eu diria que é grave no processo é a mudança do perfil da disponibilidade de pessoas querendo fazer mais atividades. A agricultura, principalmente a pequena agricultura, sempre foi uma agricultura de subsistência, uma agricultura baseada na mão de obra familiar e na disponibilidade de pessoas trabalhando dentro das famílias que geravam o seu alimento e algum excedente capaz de ser comercializado e manter a sobrevivência. Isso também está em transformação. Em todos os países, a quantidade de pessoas que se dedicam a essa agricultura são cada vez menores. Certo. A agricultura passa a ser, tanto para o pequeno agricultor, quanto para o médio, quanto para o grande, uma atividade extremamente profissional. Uhum. Não há espaço para amadorismo. Não é porque é familiar, não é porque é uma coisa pequena, que ele se permite ser uma atividade que não tem um equilíbrio muito forte de economia, de tecnologia, de produtividade. Então, são 3 cenários que a gente tem que avaliar com muito cuidado ao avaliar tudo isso. E eu vejo isso como um grande desafio nosso da permanência e da ampliação dos espaços que as cooperativas podem ocupar nesse cenário. Yeah. O primeiro deles, porque eu acho que a cooperativa, o modelo de negócio cooperativo, que dá mais participação, dá mais democracia, dá mais oportunidade de participação de todos, ele dá uma resposta mais adequada a essa nova geração. Essa nova geração quer modelos mais participativos, mais inclusivos. Então, ela talvez seja o modelo de negócio que mais cria uma atratividade a essa nova geração. Isso é bom. O segundo é que a cooperativa tem que se preparar não só mais para receber o produto que o cooperado produz e cuidar da sua comercialização, mas a cooperativa tem que ser cada vez mais o centro de inteligência estratégico do negócio. Certo. Você tem que produzir o que o mercado quer consumir, o que o mercado está disposto a consumir e na qualidade que o mercado quer consumir. Não adianta eu criticar a União Europeia porque cria barreiras para produtos agrícolas do Brasil ou da América Latina, e nós falamos que é porque é um problema de capricho. Não é um capricho. O consumidor é quem paga a conta, e quem paga a banda escolhe a música. Nós temos que entender que nós temos que produzir o que o mercado quer consumir, e o mercado é cada vez mais exigente com o que consome. Então, mais do mesmo não vai nos levar a lugares diferentes. Eu fico muito feliz de ver acordos multinacionais acontecendo, acordo como União Europeia, Mercosul, mas entre fazer um acordo entre governos e realizar negócios tem uma distância muito grande que tem que ser construída. E não é pelos governos. Ele tem que ser construída pela iniciativa privada. As cooperativas precisam ir lá e conhecer o perfil do consumidor. Como é que o consumidor alemão está se comportando quando vai na gôndola do supermercado? Como é que ele escolhe seus produtos? Como é que o consumidor americano está se comportando ao escolher seus produtos? E se nós pretendemos abastecer de alguma forma esse mercado, nós temos que saber como ele pensa. Nós temos que saber como é que ele vai se comportar e trazer aqui para a sua base produtora
esse conhecimento e a tecnologia para fazer isso. Eu acho que nesse aspecto nos abre uma janela imensa para o cooperativismo, não que seja uma janela líquida e certa, só porque aconteceu vai dar certo. Não, tem que ser construída. E as cooperativas precisam trabalhar muito nesse aspecto. Tem gente cada vez mais capacitada. Uhum. Eu vou dar um exemplo, Danilo, me permitindo falar um pouco mais do que devia aqui. Não. Outro dia eu visitei uma cooperativa exportadora de frutas do Vale do São Francisco, aqui no Brasil, que exporta uvas para o mundo todo, para a Europa, para os Estados Unidos. E eu fui na cooperativa e eles me puseram na mesa, naquele dia, 18 variedades de uvas diferentes. 18. Deliciosas, maravilhosas. E cada uma melhor que a outra. Você comia uma, era mais doce, a outra era mais crocante, a outra não tinha semente, a outra... Cada uma com uma característica. Certo. E eu falei, poxa, mas é tanta coisa boa, como é que você vende isso? Eu falei, não, é cada uma para um destino. Claro. Eu produzo essas uvas para os diversos mercados consumidores. Então, eu tenho uma uva, por exemplo, que vai para a região de Chicago, nos Estados Unidos. A uva que eu vendo para a Califórnia é totalmente diferente. A uva que se vende na Inglaterra é diferente da uva que se vende na França. E se você não souber avaliar essa diferença e souber produzir essas diferenças, você vai ficando limitado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o mundo está transformando, mas não está piorando. Ele está mantendo oportunidades. Nós temos que trabalhar essas oportunidades. Temos que profissionalizar muito esse processo. Temos que trazer inteligência artificial para o nosso negócio. Temos que ter inteligência estratégica de tecnologia, de produção, de logística, de exportação, e atender os mercados do consumidor. Então, eu acho isso fundamental e não vejo espaço para as empresas mercantis, principalmente as grandes empresas, conseguirem fazer isso como as cooperativas são capazes de fazer, pelo seu vínculo com a base. Obrigado, presidente, porque você já tocou vários pontos, mas agora quero profundizar só alguns aspectos de um par de coisas que o senhor já tocou. Mas justamente mas não quero deixar de mencionar uns conceitos importantes, destacando aqui. Centros de inteligências estratégicas e essa transformação. Essa transformação é inevitável, me desculpe pensar naquele que falou faz um par de anos, o Roberto Rodrigues, outro grande cooperativista e conhecedor do agro brasileiro, quando falou que estamos frente a uma nova revolução para as cooperativas. Essa revolução é fundamental e justamente o tema agropecuário, agroindustrial, produtividade é central. E justamente vocês sempre tiveram esse olhar para os acordos internacionais, os cenários, multilateralismo, os organismos, mas também a parte comercial. Mas só para eu entender um pouquinho mais, é que, claro, já se mencionou, então, tem o acordo União Europeia-Mercosul. Entendeu? Uma coisa é o acordo, sim, outra coisa é fazer o acordo trabalhar, funcionar. Dentro disso, o que você falou sobre com respeito ao que o consumidor quer. As cooperativas são da parte da produtor, não são empresas normais, são da parte do produtor, então, e ficam sobretudo no território, conhecem os territórios e o consumidor, o mercado, etc, etc. Você acredita, presidente, que nesse sentido, dentro do Acordo União Europeia-Mercosul, tem uma potencialidade para
incentivar a cooperação entre cooperativas da nossa região e da União Europeia, por exemplo, ou não? Eu não tenho muita dúvida disso não, Danilo. Eu acho que é um caminho sem volta. Vamos ter que unir forças para atingir mercados. Primeiro, internamente, nós temos que nos alinhar mais, criarmos, como eu disse, inteligência estratégica. Intercooperação, eu discuto muito esse assunto com Roberto Rodrigues. Não é ideologia. Intercooperação é economia. Se nós tratarmos intercooperação como ideologia, nós vamos ficar fazendo poesia, onde o discurso é solidário e a prática é solitária. A intercooperação tem que ser uma realização de negócio, que gere ganhos. Então nós temos que pensar nesse aspecto. Segundo, a escala. Você tem que avaliar essa escala de acesso a mercados, principalmente nos países da América Latina, que nós ainda somos grandes produtores de commodities. Devemos ir transformando isso. Nós podemos transformar a commodity em proteína aqui dentro dos nossos países, mas isso vai levar ainda algumas décadas. Certo. Até que isso aconteça, nós precisamos manter esse processo de escala, de capacidade de abastecer, e até para suprir alguns mercados específicos, como China e tudo mais, que não querem comprar produtos acabados. Aspecto número 2, que eu acho muito importante que você tocou. Você tem uma ligação muito forte com a Europa, você percebe uma questão que eu venho estudando há muito tempo. A agricultura europeia está velha. A agropecuária europeia está com média de idade de 78 anos e não tem juventude. Visitei uma cooperativa de produtores de suínos de Lisboa, em Portugal, que tem uma marca fantástica, produz suínos de boa qualidade e tal. Só que a idade média dos agricultores estava beirando 80 anos. Não tem jovialidade, não tem oxigenação, mas eles têm marca e têm mercado. Por que não começarmos a tratar o cooperativismo europeu como uma porta de entrada para produtos de cooperativas das Américas? E pensar mesmo em divisão. Nós podemos fazer a qualidade que eles querem, temos competência para isso, e usar os canais de distribuição, o conhecimento, o mercado que eles detêm. Eu vejo isso como uma oportunidade. Eu já tive reunido com o pessoal da Copa Cogeca na Europa, que é a Confederação de Cooperativas Agropecuárias da Europa. Esse diálogo já começou, eu já o convidei, ele esteve no Brasil, participou de um seminário conosco. Nós estamos começando a ter uma tratativa de conversar, de trocar ideias, para poder chegar num ponto de evolução de negócios. E aí você vai ter que ter organização. Às vezes, uma cooperativa, por exemplo, de suínos, de pequenos produtores de suínos perto de Lisboa, mas que está com dificuldade, está com envelhecimento, está faltando oxigênio. E eu tenho aqui em Santa Catarina uma gigante do setor de carnes, que é a Aurora, e com capacidade de investir, inclusive, em plantas industriais modernas na Europa. Uma cooperativa lá em Lisboa que abate 300 suínos por semana. A Aurora abate 80 mil suínos por dia. Ela tem condição de ter uma competitividade e nós utilizarmos dessas marcas. Então, falar é mais fácil do que fazer. Mas nós precisamos nos conhecer mais, trocar ideias e não ver o nosso consumidor como inimigo. Se você vê uma proteção da União Europeia aos produtores europeus, tem uma razão de ser isso. São países que passaram por guerras, por problemas de abastecimento e falta de comida. E eles se preocupam muito com isso. Então eles dão muito valor. E são países que têm hoje menos de 2% da população vivendo no meio rural. Então é muito barato manter esse sujeito no campo, com um pouco de subsídio, mas garantir alguma oferta de alimentos. A gente tem que entender que não é uma questão puramente comercial ou um capricho
de reserva de mercado, mas são questões mais profundas. Eu aposto, Danilo, inclusive boto isso como um desafio da Aliança Cooperativa Internacional, ajudar a romper estas barreiras e nós começarmos a entender o mundo como uma possibilidade de uma grande aldeia. E nós devemos conversar um pouco mais. Certo. Estamos falando aqui diretamente da Europa, porque acabou de sair o acordo. Mas o mesmo serve para a Ásia, o mesmo serve para os próprios Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos, esse pode ser um ponto de entrada para outros lugares, mesmo você falando, imagina uma rede comercial cooperativista que, através da entrada da União Europeia, conecta a Europa com os Estados Unidos de uma forma que não é de guerra comercial, mas de base cooperativista. Tem um monte de possibilidade. A região tem, todavia, que sobrepassar, transformar a parte de só produzir alimentos, só produzir commodities e transformar e criar valor a mais no mercado. E tem limitante para muitos cooperativistas, muita cooperativa agropecuária em termos de tecnologia, infraestrutura, um monte de temas que de alguma forma freia, limita, vamos dizer. Nesse sentido, queria abordar com você, presidente, também o tema de desenvolvimento, o agro como desenvolvimento territorial. As cooperativas são organizações, são empresas que bem definem, bem se instalam dentro do território e contribuem muito a desenvolver esse território. Agora, tem problemas, tem limitantes, tem falta de estrutura, tecnologia. Talvez não seja o caso do Brasil ou de todas as áreas do Brasil, mas a região sim tem, todavia, várias áreas, vários países com esse problema. Como superar essa brecha? Como traduzem o seu negócio em um impacto, um desenvolvimento territorial importante na nossa região, presidente? Olha, Danilo, apesar das dificuldades, e como você disse, as dificuldades são imensas, na logística, na percepção dos governos, nas questões tributárias, em todos os nossos países da América sofremos ainda muito com isso. Com apoio, com a tecnologia, com a falta de tecnologia e de acesso à tecnologia. Então, nós temos desafios muito grandes, mas temos conseguido furar um pouco esses bloqueios, e esses bloqueios são furados com muita perseverança. Não se rompe esses bloqueios esperando que uma fada madrinha vai aparecer e vai resolver tudo. E que os governos vão resolver tudo. Provavelmente não vão. Quem tem que cuidar das alternativas são as pessoas. Nós temos que perceber isso. Por isso, eu acredito que o nosso modelo de negócio cooperativo leva a um modelo de desenvolvimento, acima de tudo, de inteligência estratégica. Nós temos que ter cabeças mais abertas. Nós temos que ter uma capacidade de enxergar o mundo humano e não só o mundo de negócio, que é a nossa base. Certo. Então, isso não é uma coisa que acontece com facilidade, mas nós temos que cultivar isso. Eu vejo, por exemplo, quando eu vejo o encontro agora promovido pelo nosso diretor-geral global, o Jerome, o CN50, um grande fórum para ser o primeiro centro de inteligência estratégica do cooperativismo mundial. Eu vejo mais do que um encontro de líderes. Eu vejo como uma oportunidade de gerar um think tank cooperativo global, usando o termo que os americanos usam, e que eu gosto. Eu me utilizo de alguns think tanks dos Estados Unidos, às vezes para pesquisar assuntos que interessam para as cooperativas brasileiras. Nós poderíamos ter esse think tank do cooperativismo global, onde você mensuraria quem produz, quem tem mais expertise. Por exemplo, a maior cooperativa de fertilizantes do mundo
é uma cooperativa afiliada à CI. Claro. Aí ficou a Índia, que é um gigante. A América Latina, de uma maneira geral, especialmente o Brasil, depende da importação de fertilizante, como a Índia. Eu levei 5 anos para conseguir, mas hoje nós já temos negócio das cooperativas brasileiras comprando fertilizantes através da IFCO. Certo. Nós estamos importando alguns fertilizantes. São processos que a gente tem que criar o ambiente para acontecer. E da mesma forma, você criar também outros tipos de intercâmbio. Do mesmo jeito que você tem que importar, você tem que vender, você tem que trazer tecnologia, você tem que buscar máquinas modernas, o que tem de melhor. E isso para o produtor individualmente é muito, muito difícil. Claro. Tem que ser através da cooperativa. Não tem outra forma, eu não vejo outra forma disso acontecer. Então, é um desafio, sabe? Eu vejo isso como um grande desafio, talvez o grande papel da Aliança Cooperativa Internacional para ser prático e para poder conseguir entregar mais às cooperativas é criar esse tipo de oportunidade. Ela não precisa fazer dentro da CI, mas gerar a oportunidade para ter um centro de inteligência estratégica. Obrigado por ter compartilhado essa ideia que, especialmente nesse ano, como estamos aproximando-nos a um momento eleitoral onde as ideias aparecem, novas ideias, novos projetos são muito importantes para, seguramente vai se debater sobre esse assunto. E também, presidente, já adianta um pouco a questão, na ocasião do evento que vai ter no Panamá, eu recebi essa mesma pedido do governo do Panamá, que vai hospedar, receber o cooperativismo mundial, fazer esse pequeno, uns encontros bilaterais para fazer exatamente esse exercício, sentar junto a IFCO com o CB, que já estão dialogando, compartilhar o que entre vocês estão acontecendo junto a outros para que outros possam entender e eventualmente pensar de uma forma estratégica como isso pode ser aplicado ou tirar proveito no sentido do conhecimento, das ideias, etc., em outro país. Seguramente vou tocar portas de vocês também para convidá-los nesse momento lá, especificamente no Panamá. Mas antes disso, eu queria voltar sobre uma das primeiras coisas que você falou, que não sempre as coisas aparecem como realmente são. E pensando e aplicando isso, especialmente esse ano Internacional da Mulher Agricultora, a FAO já está demonstrando que a força da agricultura muitas vezes são as mulheres. E dentro dos processos de produção, comercialização, abastecimento, formação dos alimentos, mulheres jogam um papel fundamental. Só que, como sempre, quase sempre, infelizmente, elas não aparecem, não são valorizadas. Tem vários assuntos que talvez dentro do Ano Internacional da Mulher Agricultora são destacados e atingem também o cooperativismo. Como você vê esse tema? Olha, Danilo, é um tema recorrente e nós falamos nisso há muitos anos, na inclusão da mulher, do espaço da mulher, mas não conseguimos ser eficazes nisso no cooperativismo ao longo das últimas décadas. Nós não conseguimos melhorar a participação das mulheres no cooperativismo, apesar desse assunto estar na pauta do cooperativismo há muitos anos. Isso me leva muito à reflexão, porque eu sempre fico pensando, mais do mesmo não vai me levar a lugar diferente. Uhum. O que está faltando? Nós sabemos que as mulheres têm parte muito ativa na produção agropecuária, principalmente na produção animal, nas pequenas propriedades, na produção de frangos, na produção de suínos, na produção de leite, na criação de aves. É extraordinária a presença das mulheres. E você não vê isso refletido
na participação da mulher na cooperativa, na governança da cooperativa. O número de mulheres participantes ainda é pequeno. Uhum. Eu acredito que nós temos que fazer um trabalho, Danilo, para que a mulher possa ser a representante da família cooperada. Eu já tenho algumas experiências nisso aqui no Brasil, Claro. onde quem é cooperado não é mais só a pessoa física do marido proprietário ou do dono, do titular da terra, mas sim a família. E a mulher, esposa, ela possa ser a representante da família na governança da cooperativa. Isso acaba gerando uma oportunidade, e nós percebemos que onde tem uma presença de mulheres, você tem uma dedicação, a perseverança maior. Claro. As vaidades, apesar das mulheres serem ciumentas, o ciúme de homens é muito pior do que o ciúme de mulheres, porque o ciúme de homens vem de uma relação de inveja. Então as mulheres são menos invejosas do bom resultado das outras e acabam consolidando um processo de organização social melhor. Eu acho que nós temos que encarar este processo como até um aspecto cultural. Hoje nós temos o cooperado, normalmente é o cooperado pessoa física, proprietário da terra. E pode ser a família cooperada. Então nós devemos tratar, eu acho que nós devemos tratar disso com um pouco mais de tranquilidade e cuidar disso. Não adianta eu fazer encontro das mulheres, levo um palestrante bacana, leva a Tânia Zanella para fazer uma palestra, porque a Tânia é um exemplo de uma mulher de sucesso. Mas se você não abre o espaço para que ela participe, para que ela vote, para que ela possa ser votada. E é isso que é um tema que nós precisamos fortalecer muito, Danilo. Governança. Com a modernização das cooperativas, com a profissionalização, a nossa governança ficou um pouco acomodada. Nós temos que retomar essa postura estratégica dos conselhos de administração nas cooperativas, que é quem determina a estratégia. O executivo determina a tática, determina o operacional, mas quem define a estratégia é o representante do cooperado eleito, legítimo. Se nós perdermos essa capacidade de interlocução na governança, nós erraremos, vai ter um custo muito alto a retomada disso ali na frente. Totalmente. E eu acho que esse fortalecimento passa pelo fortalecimento e a vinda da mulher para dentro desse processo. De trazer as mulheres com mais presença nos espaços reais, nos conselhos de administração, nos conselhos, nas juntas fiscais. As mulheres precisam participar mais ativamente da vida da cooperativa. A cooperativa tem que pertencer à família cooperada e ela tem que pertencer à cooperativa. Essa ligação precisa aumentar. E como precisa aumentar, eu acho que nós temos que trazer as mulheres para esse processo. É um desafio, não é só fazer discursos e encontro de mulheres. É realmente dar espaço para que elas decidam, tomem decisões. Se não tomar decisão, não vai assumir a liderança nunca. Gostei muito da visão, gostei muito e ampliando desde um setor agropecuário, da agricultura familiar, a governança das organizações cooperativistas, indo até o que vai acontecer em alguns meses, a eleição do novo secretário-geral das Nações Unidas. Está se falando que 3 candidatas são as mulheres e dessa região. Então tem um debate muito forte sobre isso também, porque quase todos os primeiros ministros, o presidente dos governos são homens,
mas quase todos os organismos multilaterais, aqueles onde tem e precisa ter capacidade de diálogo, negociação, visão estratégica, empatia, são lideradas por mulheres. Vamos ver se também Nações Unidas vai nesse sentido. Presidente, chegamos ao final desse episódio, mas antes de agradecer, queria pedir você, se tivesse que deixar aqui 3 ideias, 3 palavras para resumir para os cooperados das Américas, mas também fora das Américas, quais seriam? Vamos acreditar no nosso modelo. O mundo está em ebulição, mas o futuro está a nosso favor. Vamos acreditar no nosso modelo e lutar por ele. Muito obrigado e muito obrigado a todos vocês, não somente da OCB, do cooperativismo brasileiro, também que vocês aportam dentro em articulação da região das Américas e fora, dentro do board da Aliança Cooperativa Internacional. Estamos em um momento muito importante e temos que acreditar no nosso modelo, como disse o presidente Márcio Lopes de Freitas, para esse episódio dedicado ao cooperativismo agropecuário, à Redacop, mas também tocando temas globais e internacionais. Esse era o 4º episódio de Copa Américas em Movimento, nosso vídeo podcast. Muito obrigado, Márcio, presidente Márcio, muito obrigado, CB, obrigado a todos e todas. Até a próxima, até mais, até Panamá. Um grande abraço, Danilo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos que nos ouvem y están por ahí. COPS Américas en Movimiento es un podcast producido por Cooperativas de las Américas en el marco del proyecto COPS for Dev, cofinanciado por la Unión Europea. El contenido de este episodio es responsabilidad exclusiva de Cooperativas de las Américas y no refleja necesariamente la posición ni las opiniones de la Unión Europea.